Ok, podemos iniciar? Boa tarde. Podemos iniciar? Pode sim. Ah, claro. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde a todos que entraram agora na sala virtual. É com prazer que estamos aqui hoje na webinar de lançamento do curso Regulatory Delivery, que consiste em uma parceria inédita da Florence School of Regulation e a ABA, a Associação Brasileira de Agências de Regulação. Inédita não apenas porque é a primeira vez que a FSA assina essa colaboração com a ABA, mas também porque é a primeira vez que a FSA traduz em língua estrangeira, que não o inglês, um dos seus cursos, um dos vários cursos que temos no portfólio da FSA. Por isso, agradecemos ao presidente da ABA, o Dr. Fernando Alfredo, e a toda a equipe da ABA, sobretudo executiva, ou do marketing, da imprensa e o envolvimento na divulgação do curso. Meu nome é Lucila de Almeida, eu sou Part-Time Assistant Professor of EY, European University Institute, e é com prazer que hoje, juntamente com o professor Jorge Vasconcelos, iremos apresentar o curso Regulatory Delivery para aqueles que são o público-alvo do curso, que são os membros da ABA. O professor Jorge não é apenas o diretor do curso, mas sim um dos mais influentes reguladores na Europa, eu considero, e isso é absolutamente sincero, tem sido também o primeiro diretor-geral das Agências Reguladoras de Energia Portuguesa, que hoje é essa, fundador da Associação das Agências Reguladoras Europeias, hoje a CIR, e também o fundador da Florence School of Regulation, que é a nossa escola que trazemos aqui com curso online. A webinar de hoje vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, eu e o Jorge explicaremos a missão da Florence School of Regulation no nosso curso, que é o Regulatory Delivery, a estrutura programática, a interatividade da plataforma que a escola online fornece, e a nossa apresentação vai ser, então, seguida desses 3 primeiros itens. Na segunda parte, os associados da ABA, os 2 membros da ABA aqui, o Luísa Borges, da Aresc de Santa Catarina, e o Carlos Roberto de Oliveira, o PCJ de São Paulo, irão apresentar, então, a visão deles de como o curso seria uma ferramenta para várias discussões regulatórias no momento ocorrendo, juntas às agências regionais, locais e estaduais, com um enfoque no novo marco regulatório de saneamento básico. Então, logo, o que é a FSA e o que é o instituto que ela faz parte? Qual é o instituto que a FSA faz parte? A Florence School of Regulation faz parte de um instituto universitário europeu, e dentro desse instituto faz parte o Robert Schuman Center for Advanced Studies, que tem o privilégio de ocupar essa belíssima vila em Florença, Vila Boccaccio, a Vila Schifanoia, na Via Boccaccio, que é um dos prédios da European University Institute localizado em Florença. Obviamente, nós teria um grande prazer de recebê-los nesse belíssimo centro. O que é o Instituto Universitário Europeu? O que a gente chama de UI. O Instituto Universitário Europeu é juridicamente uma organização internacional, assim como o Banco Mundial, a OCDE, constituída a partir de um tratado internacional assinado pelos Estados-membros da União Europeia em 1972, para formar um corpo acadêmico e técnico. E o Robert Schuman, que é um centro que a FSA faz parte, foi fundado na década de 90 para focar especificamente em pesquisas aplicadas e mais recomendações políticas. A FSA, por sua vez, foi fundada em 2003, Jorge é um dos fundadores da FSA, uma parceria entre os reguladores, a UI, para melhorar a qualidade da regulação, através de um intercâmbio independente de conhecimentos, e essas áreas são energia e clima, comunicação e meios de comunicação, transportes e águas. Então, a FSA, o que nós trazemos hoje para vocês é um dos cursos online da FSA, o Regulatory Delivery. Então, a FSA, em 2019, lançou o curso Regulatory Delivery, direcionado especificamente aos reguladores, com o objetivo principal de repensar o processo de governança, de como fazer o redesenho e monitoramento da avaliação da regulação de forma comprometida com os resultados, o que a gente chama de entrega regulatória. Isso através da troca de experiências adotadas na União Europeia e factíveis de serem adotadas no Brasil. É um modelo óptimo que nós queremos trazer para os reguladores. O Regulatory Delivery encerrou a sua segunda edição há 2 semanas, com a presença de 103 participantes em 41 diferentes países, dos quais 60% ocupavam posições sêniores em agências regulatórias. O sucesso do curso, que foi
para nós provados com avaliação positiva dos participantes, já garante a terceira edição do curso, mas hoje nós estamos falando não da terceira edição, mas estamos falando da edição especial do Regulatory Delivery, em português, que, por sua vez, tem o objetivo de juntar um grupo de 60 a 100 participantes, dos quais 90 a 100% sejam de agências reguladoras nacionais, estaduais e municipais de todo o Brasil, das 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal. E o curso desse desafio de juntar, de não focar não em países, numa versão global e Brasil, esse é o grande desafio que nós queremos trazer e queremos apresentar hoje a vocês. O curso é desenhado em 6 semanas, o Jorge vai apresentar a construção conceitual do curso, das quais 5 semanas são dedicadas a um tópico e a 6ª semana é dedicada aos trabalhos finais. E, por fim, o que garante a qualidade do curso, que, além da qualidade acadêmica de qual ele foi produzido, da qualidade técnica de que ele foi produzido, e a plataforma de interação, que é a base, é composto por um grupo de acadêmicos internacionais, os quais se dedicaram a produzir video lectures para os cursos, e são esses: Alberto Potocnin, que foi o diretor da agência reguladora europeia, da ACER, desde sua constituição, e hoje é diretor da FSA, professor e diretor da FSA, Patrícia Nães, uma excepcional cientista política. Para mim está sendo um grande prazer trabalhar com ela e conhecê-la. É professora da IAS, e não só professora, mas hoje é co-presidente do Fórum Alemão-Francês para o Futuro, o Diálogo Alemanha e França, Lihanti, que é a diretora do nosso Energy Union Law, também professora da Universidade de TU e também professora da escola. Lihanti é um grande nome do setor jurídico da União Europeia, só apenas publica livros desde da Constituição da União Europeia. O primeiro livro sobre o direito europeu, basicamente, foi escrito por ela, em 86. O Pires Alexiades, um advogado também licenciado, de grande reputação em Bruxelas. O Alberto Alemano, que é Jean Monnet Professor, na REC Paris, e um grande nome também na área de... tem grandes artigos sobre o REFIT, sobre a própria União Europeia, sobre a questão da importância da consulta à sociedade nas reformas de políticas públicas, e o Éric Brousseau, também professor basicamente de anos da casa, professor da Paris Dauphine, coordenador de um dos centros do Centro de Regulação da Paris Dauphine, também um grande acadêmico com vários livros publicados. E com isso eu passo a palavra para o Jorge, que tem com a sua função agora falar um pouco sobre o conteúdo do curso. Muito obrigado, Lucila. Muito boa tarde a todos e a todos. É um prazer colaborar com a ABAR, mais uma vez, nesta iniciativa. Como já perceberam, Lucila é a alma deste curso, desde o início, desde a primeira edição. E então, uma brasileira e um português, é claro que a primeira edição especial do curso tinha que ser no Brasil, não podia ser de outra forma. E estamos os dois muito felizes por esta oportunidade de fazermos uma versão especial do curso para vocês. Este curso foi... digamos que não foi proposto por nós, ele foi-nos proposto, depois fomos nós, a Lucila e eu, que o construímos. E está ainda em construção, é um processo que está em contínuo aperfeiçoamento. Mas levou-nos a refletir de uma forma inovadora sobre a regulação. E creio que é essa fórmula, essa maneira um pouco diferente, menos convencional de pensar a regulação, que tem feito o sucesso do curso, pelo menos fez o sucesso das 2 primeiras edições. Então, quais são os 3 elementos mais importantes deste curso? O que é preciso entendermos? Primeiro, que a regulação, como sabem, tem uma função muito importante nos Estados modernos. É uma forma de organização das relações entre o Estado e a economia, maioritariamente privada, nos Estados modernos, num sistema de
checks and balances, a regulação tem um papel muito importante a jogar. Depois, nós já temos nos nossos países, no Brasil também, uma tradição de algumas décadas de regulação independente. Então sabemos que hoje em dia, com todo o mídia social, rede social, etc., não basta aquela accountability, não é? Aquela responsabilização ou prestação de contas formal que o regulador vai ao Parlamento, tem que publicar este documento, tem que seguir aquele protocolo de consulta. Isso não chega. A sociedade hoje pede mais, pede outras formas de participação nos processos de decisão e também nos processos de decisão regulatória. Então, esta nova forma de olhar para a regulação por parte da sociedade, ela obriga a pensar de maneira diferente também a avaliação da regulação e daquilo a que se chama a entrega regulatória. O que é que são os resultados, não só os produtos da regulação, mas também os resultados da regulação. Não é? Esta diferença entre o output e o outcome, e que nós podemos traduzir por produto e resultado. E importa, então, ter aqui também esta noção clara de que nós não vamos falar propriamente de regulação em si, nem a Lucila nem eu vamos querer tentar ensinar regulação no sentido tradicional, como calcula o custo de capital, como se fazem incentivos para melhorar a qualidade do serviço, etc. Tudo isso tem o seu espaço próprio de training, de formação. Nós aqui não estamos então preocupados com o primeiro momento da regulação, aquilo que nos interessa é olhar para a entrega regulatória, no momento em que o processo regulatório termina, em que se pode identificar a entrega regulatória e depois, então, vamos avaliar essa entrega regulatória. E é aqui que nós nos colocamos, é neste ponto de vista, dizer, ok, vamos então pensar como avaliar a entrega regulatória, como fazer isso hoje, num estado de desenvolvimento das nossas sociedades e dos setores regulados, nomeadamente as indústrias de rede, as infraestruturas de rede, com uma forte componente de digitalização crescente e também com uma crescente preocupação transversal de descarbonização. E tudo isto faz com que tenhamos que olhar hoje para a regulação de uma forma diferente do que fazíamos há 20 anos ou há 10 anos atrás. E quando olhamos para as metas que os nossos países têm para 2030, 2050, no futuro, cada vez mais nós temos que pensar numa perspectiva de regulação transicional, de uma regulação que não é a regulação de um sistema consolidado, mas de um sistema que está numa evolução, numa transição muito rápida. Isto vale para quase todos os setores, desde o transporte até a eletricidade ou ao gás. A estrutura do nosso curso é muito simples, ela tenta dar perspectivas e dar a conhecer ferramentas de análise que depois permitem a todos os participantes avaliar melhor a entrega regulatória e definir melhor o que é a entrega regulatória, porque é óbvio que antes de medir nós temos que definir, temos que saber o que é que queremos medir, o que é que queremos avaliar, o que é que entendemos por entrega regulatória, o que é a regulação hoje, o que é que a sociedade espera da regulação hoje. Então este curso ele não é propriamente um curso, como já entenderam, um curso muito leve, não, ele é um curso para quem sabe o que é regulação. E até um curso para quem faz regulação, já sabe o que é regulação. E sabe distinguir o que é boa regulação de má regulação. Nós não vamos entrar por aí, não é? Então, nós dizemos é que temos necessidade de uma abordagem transdisciplinar. Que há aqui questões que nós só conseguimos conceptualizar se nós tivermos interiorizado
formas mentais e ferramentas de várias disciplinas. Não vamos lá só com o direito e não vamos lá só com a economia ou só com a tecnologia. Nós temos que ter uma visão transdisciplinar da regulação, dos desafios que enfrenta a regulação e das expectativas que a sociedade tem hoje da regulação. Então, repito, nós não vamos dar receitas de regulação e dizer como é que se faz boa regulação. Nós vamos tentar refletir convosco, em conjunto, sobre as questões que se colocam hoje, que a sociedade coloca, que os reguladores colocam, e como é que nós devemos, então, encontrar uma forma correta, uma forma transparente, uma forma eficiente de consensualizar o nosso entendimento sobre o que deve ser uma entrega regulatória e depois como avaliar essa entrega regulatória. E temos aqui várias dimensões e várias fases que podem ver aqui ao lado esquerdo. Vamos começar por uma introdução a este tema. A própria expressão de entrega regulatória é um pouco nova, não é muito comum ainda, então vamos tentar refletir um pouco sobre ela, o que é que ela significa na teoria e na prática. Vamos ver alguns casos, vamos discutir este tema. Depois passamos à questão mais clássica da avaliação económica, não é verdade? E aqui todos já ouviram falar de análise de impacto regulatório, de análise de custo-benefício, de todas essas ferramentas que são mais ou menos clássicas, que fazem parte da caixa de ferramentas hoje em dia de quase todo o regulador. Assim como também faz parte da caixa de ferramentas do regulador uma avaliação jurídica. Nós temos questões de interação entre agências reguladoras, tanto no caso das agências da ABAR, temos uma articulação horizontal intersetorial e temos depois também as interações verticais entre o nível estadual e o nível federal, ou até mesmo, cada vez mais, com o nível local, municipal. Depois temos toda a panóplia de sistemas de controle judicial dos atos das agências, etc. Estas são as ferramentas, as abordagens mais clássicas, mais tradicionais de uma avaliação da regulação. Mas há outras dimensões, não é? E então a sociedade hoje também espera que haja uma visão nova. E em particular no que diz respeito aos aspectos sociais e ambientais, com uma forte dimensão comportamental. Isto significa então que nós temos que olhar também para estas dimensões, não podemos ficar só nos estudos tradicionais de análise de impacto, ex ante ou ex post, e temos que nos perguntar como, por exemplo, uma participação mais intensa dos consumidores, dos usuários ou dos stakeholders em geral, da indústria regulada, como faz sentido integrar de uma forma orgânica, de uma forma coerente, todos esses agentes na própria elaboração da regulação. E temos aqui teorias novas e experiências novas muito interessantes sobre as quais vamos também refletir. Quando tivermos uma visão mais clara sobre como podemos identificar a entrega e avaliar a entrega, numa perspectiva dinâmica de crescente exigência social, então depois o que é que vamos fazer com isso? Ok, agora avaliamos a regulação, mas o que é que fazemos com isso? O que vamos fazer é, naturalmente, tentar melhorar os próprios processos regulatórios e a própria regulação. Eu acho que saltei aqui este slide, mas podemos passar para o próximo, por favor. Então, chegamos aqui ao fim ou quase ao fim do nosso curso, com a questão da introdução do feedback, não é? Do retorno desta nossa análise da prestação regulatória, da entrega regulatória, como é que depois nós vamos melhorar o modelo da própria agência, a orgânica da própria agência, a organização dos processos regulatórios, enfim, depois este feedback pode ser incorporado a vários níveis na arquitetura regulatória. E isto depois discutimos e temos então um projeto do qual a Lucila agora vos vai falar com mais detalhe, explicando como é que depois esta parte do projeto também
se integra na nossa própria avaliação global dentro deste curso. E estamos, eu e a Lucila, depois de seguida, prontos para responder às vossas perguntas. Obrigada, Jorge. Muito obrigada pela excelente apresentação do curso, da parte conceitual, do conteúdo. E o que eu vou apresentar agora em seguida não é necessariamente sobre o conteúdo, mas sobre a experiência que a Florence School oferece junto à plataforma online. O que diferente tem dessa experiência com o que existe efetivamente no mercado. Então, o grande diferencial dos cursos online da FSA não é apenas o conteúdo docente e a qualidade, mas também a oportunidade de acessar um ambiente de aprendizagem online da UI, que a gente chama de Virtual Learning Environment. Para o curso Regulatory Delivery, está dentro desse Learning Environment. O que é que ele consiste e o que é que ele permite? Então, o curso Regulatory Delivery ele não é apenas aquele onde você senta, assiste a aula e acaba. Não, é um curso e uma plataforma que lhe concede a oportunidade de emergir sobre tópicos todas as semanas, absorver o conteúdo de diferentes métodos através de vídeos gravados, através de leituras, de leituras aprofundadas e de leituras produzidas por nós mesmos, e processar esse conhecimento através de quizzes, que eu vou falar em seguida, mas, sobretudo, através de aplicar esse conhecimento teórico do curso às questões práticas, através de vídeos que nós chamamos de vídeos casos, que apresentam e abordam casos que se conectam às questões econômicas, sociais e jurídicas e de reavaliação que são discutidos, e os instrumentos que possibilitam a interação entre os participantes. E aqui eu acho que é o principal elemento para que eles discutam como essas ferramentas serão aplicadas em contextos práticos que as agências estão, discussões regulatórias que estão sendo eminentes para essas agências, e o projeto final, que seria a aplicação dentro de um projeto de reforma regulatória, passo a passo, de acordo com o que foi ensinado conforme o Jorge apresentou. Então, essa é a plataforma online, esse é um ambiente, obviamente ainda está em inglês, está passando por um processo de tradução para os ambientes, já que esse curso é uma edição em português, não só do conteúdo, mas também da plataforma, e basicamente o que ela consiste é um facilitador para que as atividades sejam feitas por todos os participantes, de passo a passo. Então, há várias informações sobre o resumo do curso, as atividades que são feitas a cada semana, e há uma facilitadora, a Daniela, que é a coordenadora, e pela nossa sorte também fala português, o que significa que nós não teremos problemas com a parte técnica. E com isso, é fornecido esses participantes têm acesso e conseguem ter um cronograma do que precisa fazer. Cada participante, eles têm 1 hora. O curso precisa de uma dedicação em torno de 8 a 12 horas, dependendo do nível de certificação que eu vou falar logo em seguida. Então, basicamente, cada semana, como o Jorge explicou, por exemplo, a primeira semana, Regulatory Delivery, Teoria e Prática, vocês vão ter acesso a videoaulas. O que é essa videoaula? Ela vai lhe repassar exatamente o contexto teórico, como identificar os objetivos e como identificar as formas e métodos de alcançar os objetivos, quais são as ferramentas utilizadas, o que é uma regulação transicional, uma regulação que muda, precisa ser adaptada às necessidades regulatórias que também são dinâmicas e constantes. E associado aos video lectures existem os videocasos, que são onde vai abordar situações práticas e reais, onde se discute essa identificação dos objetivos, onde se discute essa regulação transicional, uma questão prática. Geralmente, os casos são divididos entre um caso da União Europeia, envolvendo algum país da União Europeia, e outro caso envolvendo um país não da União Europeia, ou seja, a grande maioria, América Latina e Brasil. Muitos vídeos foram gravados pela ANEEL, e alguns outros também pela NTT. Então, há casos brasileiros, mais de 50% dos casos são brasileiros. Cada video lecture, então, é associado a um conteúdo
que há um resumo das videoaulas e também as leituras das videoaulas. Então, existe um course text, que é o texto associado ao curso, e cada video lecture tem leituras adicionais, que serão traduzidas, por exemplo, o relatório, o handbook do World Bank, com regulação, a maioria dos readings são extremamente atualizados, mas vai ter a tradução do conteúdo para os participantes terem acesso ao conteúdo todo em português. Associado às leituras, os video lectures, as videoaulas, os videocasos e as leituras, há o quiz. O quiz é o elemento mais básico do curso. O que é o quiz? O quiz é apenas uma série de questões de múltipla escolha, que cada participante tem que responder apenas e unicamente para ter a certeza de que ele cumpriu com o conteúdo básico. O que é o conteúdo básico? Assistir os vídeos e ler o material. Então, todos os participantes, para ter o certificado, passam pelo quiz. O quiz não é difícil, obviamente podem fazer quantas vezes necessários, mas o importante é que aquelas informações fundamentais, semana a semana, foram absorvidas através dos vídeos e através das leituras. Então, não tem reprovação ou aprovação, é apenas um quiz que pode fazer múltiplas vezes, até acertar 80%, mas o objetivo é só ter a certeza de que houve efetivamente o acesso ao conteúdo. Associado ao quiz, se chama o que a gente chama de advocate level, que são aqueles participantes que não são passivos ao conteúdo absorvido, mas estão dispostos a se envolver num debate, que é uma discussão de fórum, onde todos veem as respostas dos outros, onde as perguntas são relacionadas ao conteúdo, se é a semana de avaliação econômica, uma pergunta prática de como se faz o impacto econômico, quais são as condições do impacto econômico dos processos de acordo com o problema contextualizado das agências locais. As perguntas vão ser refeitas e adaptadas para o público do curso, e isso vai agir uma interação entre as várias agências reguladoras para saber como é que a agência de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, do Ceará, resolveriam aquele problema, e aí, a partir dessa interação entre os participantes, vocês vão ter a experiência de como vocês resolvem problemas, mesmo problemas de formas diferentes, seja por uma questão contextual, seja por uma questão de gap de conhecimento entre uma agência e outra, e é extremamente rica essa experiência. Associado ao discussions, às discussões, existe a Live Class, que é exatamente a interação pessoal, a interação ao vivo, que os participantes vão ter conosco. E a ideia das video lectures é que as perguntas que hajam durante o curso, Jorge e eu vamos absorver essas perguntas e vamos elaborar uma aula de 1 hora, um exemplo de quanto nós somos rigorosos com relação ao tempo. É exatamente esse webinar, onde a gente determinou exatamente os tempos de cada apresentação, e esse conteúdo vai ser desenvolvido de acordo com quais foram as dúvidas aplicadas a práticas. Por fim, temos o Final Project, que o Jorge antecipou, que eu acho que é o fim do projeto, é o ápice do conhecimento, onde cada participante vão ser criados grupos e vão ter que desenvolver projetos, identificar uma reforma regulatória, um ato regulatório, um conjunto de atos regulatórios a serem revisados e que vão passar por todos os processos de governança, o Impact Economic Assessment, a questão da avaliação social, a questão da avaliação jurídica e a reavaliação, as medidas de reavaliação, a linkagem das medidas, a identificação das medidas de reavaliação, e esse projeto vai ser apresentado no workshop final, com todos os participantes, com um feedback feito por nós, da Florence School of Regulation, passado por nós e discutidos ao vivo nesse grande workshop de fechamento do curso. Todos são obrigados a passar por todo esse processo? Não. O curso é adaptado de acordo com a sua possibilidade de dispor de hora para dedicar ao curso. Por essa razão, existem diferentes níveis de certificados. Existe o certificado de participação, aquele que assiste às aulas, lê o material e responde as perguntas, os quizzes, aquele que quer se engajar em um debate maior e, por sua vez, comenta também e participa das aulas ao vivo, e aquele que faz o projeto final, que chega até a última fase, que há uma dedicação maior, que exige em torno de 12 a 14 horas semanais de dedicação ao curso, já que o projeto ele é desenvolvido em fases. E esse é o curso que nós
oferecemos um resumo, agradeço pela atenção de vocês, e com isso, gostaria de passar a palavra para a Luísa, para que ela se pronuncie sobre o curso e como é que ela vê o curso se integrando dentro da agência e criando valor para os participantes, os membros da ABAR. Obrigada, Luísa. Obrigada, Lucila. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, novamente, falando um pouquinho agora sobre a questão do curso, né. Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa da ABAR com a Florence School. Acho que é muito importante a gente capacitar os nossos reguladores, né, para esses desafios que são trazidos pelas políticas públicas, e em especial aqui a questão do novo marco legal de saneamento básico, né. Então, como vocês viram, tiveram a oportunidade de ver com a Lucila, é um curso exatamente de formação que foi delineado para reguladores, né? Então, vai abordar esse conceito aí novo de entrega regulatória, e o que eu achei muito legal foi aliar os aspectos teóricos, né, com os casos práticos internacionais, e também a oportunidade de poder debater, né, com excelentes profissionais e especialistas da área, como a Lucila comentou aí para vocês, né? Também penso que vai proporcionar a gente conseguir avaliar essa qualidade regulatória a partir de diferentes perspectivas, né? Como o Jorge comentou, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos jurídicos, e vai, de fato, capacitar os reguladores da ABAR para aplicar esse conceito de entrega regulatória, tanto para a melhoria dos processos dentro das suas agências, né, infranacionais, como também nas próprias discussões com os outros entes, né, os formuladores de políticas. No caso nosso de saneamento, agora a gente tem a figura da ANA, né, na condição de agência nacional que vai estabelecer as diretrizes regulatórias, né? Então, acho que vamos conseguir aí propor, avaliar também, né, os normativos que a ANA vai propor, e também a âmbito local a gente vai conseguir propor normativos que atendam essas metas do novo marco regulatório que a gente tem aí na nova lei, por meio de um processo transparente, eficiente, né, como vocês comentaram aqui. Eu achei muito, muito interessante também essa abordagem da questão do monitoramento dos resultados, né, que eu acho que a gente também precisa avançar nisso aqui na regulação brasileira. Então, acredito que o curso vai nos auxiliar a implementar todas essas ferramentas de governança nas nossas decisões regulatórias, disseminando esse conceito dentro do setor, e acho que também não só no saneamento, né, mas a gente tem aí outros setores regulados que também estão passando por processos de mudança, de novas políticas, como a gente tem agora a questão da distribuição de gás, né? Então, como, por exemplo, aí a gente pode pensar, a entrega regulatória vai auxiliar a avaliar o impacto regulatório das normativas, dessas decisões tarifárias também, as formas de consulta pública, participação social. Então, eu penso que vai ser um processo de aprendizado para todo mundo, né? E o mais importante é a disseminação e a aplicação desses conceitos, né, nas agências infranacionais, e o alcance dessa ferramenta também nas discussões com a ANA, que vai propor essas diretrizes nacionais para as agências infranacionais aplicarem, né? Então, Carlos, queria também ouvi-lo um pouquinho para a gente ter esse debate. Bom, obrigado, professor Jorge, obrigado, professora Lucila. Acho que, em primeiro lugar, eu queria aqui parabenizar a ABAR, e aí falando até um pouquinho da vivência que nós temos nas câmaras técnicas, eu que acompanho um pouco mais de perto a Câmara Técnica Jurídica, essa preocupação que a ABAR tem de oferecer cursos e capacitações para os reguladores. E aqui a gente ficou, tanto eu quanto a Luísa, quando fomos convidados, ficamos muito felizes com essa possibilidade de discutir um pouquinho e trazer algumas impressões, e a gente percebeu que realmente esse curso é uma inovação. Então, parabéns aí ao Silvio, nosso secretário executivo da ABAR, parabéns ao nosso presidente Fernando Franco, que também não mediu esforço para tentar fazer contato com o pessoal da Florence School. E assim, em termos gerais, eu diria que nós temos muitas coisas boas a destacar em relação a esse curso.
Primeiro, eu tenho algumas já experiências, algumas vivências com os reguladores na Europa, e dizer que a Florence School tem uma relevância muito grande nesse aspecto de políticas públicas e também de avaliações regulatórias. Temos profissionais que têm vivências em muitos países da Europa e suas experiências são comprovadas e muito interessantes. Então, acho que nós temos uma oportunidade muito grande. Talvez uma oportunidade única que se inicia agora com esse intercâmbio com o professor Jorge, com a Lucila, que é talvez um dos grandes problemas do regulador brasileiro, que é o acesso a alguns cursos por conta do idioma. Às vezes, muita gente tem o problema do português e tentar acompanhar, às vezes, um curso em inglês ou em outro idioma, isso é uma barreira. E essa novidade de trazer um curso que não só ele traz essa tradução e também traz esse intercâmbio com a Lucila e com o Jorge, que também falam português, isso facilita muito a nossa vida. Porque mesmo quando a gente participa de algum evento, mesmo dominando o idioma inglês, às vezes você tem um pouco de dificuldade e talvez essa monitoria agora vai ser muito interessante. Uma outra novidade é que você tem agora um curso online. Nem sempre você tem a oportunidade de fazer um curso dessa extensão, nem sempre podemos ir para a Europa e ficar um mês por lá, 4 ou 5 semanas. Então, essa é uma nova facilidade que, inclusive, a pandemia nos trouxe. Acho que os cursos online eles vieram para ficar. Então, acho que talvez um grande ponto forte, curso online e com o material em português, isso traz uma grande novidade que nós não tínhamos no Brasil até então. Outra questão que eu achei muito interessante, dentro dessa formatação, falando com a Lucila, essa ideia de trazer algumas realidades regulatórias da Europa. Nós discutimos muito internamente, tentamos construir algumas coisas em termos de normativos regulatórios, mas nem sempre olhamos para fora. Às vezes a gente olha só a realidade local. Então, essa experiência de conhecimento de outros países, profissionais de outros países que possam compartilhar também experiências, isso traz um acervo de conhecimento, ou seja, não precisamos inventar a roda, tem muita coisa que já foi vista há algum tempo atrás. Então, acho que essa ideia vai ser muito interessante também. E acho também, como a Luísa destacou, que com esse conhecimento e essa bagagem que o curso pode nos trazer, a gente se capacita, a gente tem novos instrumentos e ferramentas para poder discutir com a Agência Nacional de Águas as normas de referência. Então, a gente acaba tendo outros conhecimentos, uma nova bagagem, não só de outros países, mas de outros profissionais, para que a gente possa se capacitar para essa discussão com a Agência Nacional de Águas. E aí, como a Lucila destacou, o professor Jorge deixou claro, não é um curso voltado somente para saneamento. A ideia da entrega regulatória é uma ideia um pouco mais ampla, e é esse conhecimento teórico um pouco mais genérico que às vezes nos falta. A gente fica tanto falando só de temas tão específicos, que a gente não tem a apreensão, às vezes, de alguns conceitos mais amplos e genéricos. Então, acho que é uma grande oportunidade. Então, nós estamos aqui até para convidar os amigos reguladores. Quem tiver a oportunidade de participar, é uma grande experiência. Para quem não tiver a oportunidade, a gente gostaria que muitos pudessem, outras edições também podem vir por aí. Então, obrigado, professor Jorge, obrigado, professora Lucila, e também parabéns à VAR pela oportunidade. Obrigada, Carlos. Obrigada, Luísa, pela manifestação, por escutarem a nossa apresentação, por identificarem como o curso Regulatory Delivery poderia será útil, fornecer as ferramentas úteis para as agências e membros da ABA nessa discussão. E eu acho que agora nós queríamos abrir para perguntas e respostas dos participantes, aqueles que têm alguma dúvida com relação, a como o curso funciona, que podem ficar à vontade de escrever no chat, mas também, como estamos no Zoom, fique à vontade também de abrir seu áudio, seu vídeo, seu microfone e fazer a pergunta, endereçar a pergunta para nós. Fiquem à vontade. Geralmente, no curso Regulatory Delivery, nós calculamos a gente chama de Participation Index, a participação de índice. E a gente percebe que na primeira aula, sempre o índice é lá embaixo, 8, 6, daqui 15 no máximo, depois passa para 60, depois passa para 80, na quinta semana todos já se conhecem pelos nomes, os participantes já comentam, já se sentem, já se afilia a comentários mais dos outros. Isso é bem típico, mas, por favor, fiquem à vontade de responder perguntas.
Eu queria fazer um pequeno comentário, e a adição foi feita pelo Carlos. Meu nome é Vinícius, sou vice-presidente da ABAR e já fui presidente, e eu acho que essa questão da capacitação é fundamental. E tem uma coisa que está ocorrendo no Brasil, setorialmente, se pegarmos alguns setores, como o setor de energia, nós temos o setor 78% já privatizado na área de distribuição. E grande parte dessas empresas são estrangeiras, né? Europa, bastante, chinesa, dos Estados Unidos. E o que acontece é que elas têm regulação nos seus países e vêm para cá com outra regulação, né? Então, esse conhecimento da regulação dos seus países de origem é muito importante, né? Então, eu complementando o que o Carlos falou, né? A gente que já teve a oportunidade de fazer curso lá fora, trabalhar, eu fui na Alemanha, morei 2 anos, Estados Unidos, etc. É importantíssimo essa relação de regulação a nível, vamos dizer, internacional, né? Então, esse curso, com certeza, a nossa agência, que é a agência aqui, reguladora de águas, energia e saneamento do Distrito Federal, nós vamos participar, e eu incentivei também muito o nosso presidente, que também teve uma visão dos outros presidentes todos que passaram, de capacitação, que nós treinamos porque nós trabalhamos com a cabeça, né? E não produzimos nada em termos físicos, né? Mas a capacitação técnica nossa que é importante para um país que está entre os países com os 10 maiores países do PIB do Brasil, do mundo, né? Então é importante que nós tenhamos uma regulação além das nossas fronteiras, um conhecimento muito profundo. Parabéns, gostei muito do que eu vi até o momento. E sou português, se tiver algum português, eu acho que tem aí, né? Também, além de ser brasileiro, cumprimento também os patrícios aí. Obrigada, Vinícius, pelo comentário. É um prazer tê-lo aqui na webinar. Por favor, Jorge. Gostaria de abrir o áudio. Não, mas muito obrigado ao Vinícius também pelos comentários e à Luísa e ao Carlos pelas sugestões que deram. Este aspecto do intercâmbio é muito importante, tanto entre setores, porque aprendemos com outros setores, com experiências de outros setores, e também a experiência internacional, porque ninguém tem a bola mágica nem a receita mágica para todos os problemas das infraestruturas e da regulação das infraestruturas. Então aprendemos uns com os outros, todos, mesmo os que já têm a regulação há muito tempo. E nós temos a humildade de reconhecer que começamos a regulação há menos tempo. Nós, digo Brasil, Portugal e Europa em geral, começámos a regulação há menos tempo. Eu recordo ainda de ter ido a Brasília em 1997, quando a ANEEL foi criada. Ainda não havia a ABAR nessa altura. Chegou mais tarde. E então foi assim que fomos construindo em conjunto, grande cooperação, obviamente, entre Portugal e Brasil, a nível da regulação da energia, mas também depois de outros setores, da água, saneamento, transporte, etc. E esse processo é sempre muito útil para todos, porque, repito, aprendemos todos. Aliás, se não há mais perguntas, eu conto esta história que foi na semana passada. Houve uma festa online dos 20 anos da Associação de Reguladores de Energia da Europa Central e do Leste. Quando acabou a União Soviética e aqueles países da Europa Central e também da Ásia se tornaram independentes, não é? As antigas repúblicas soviéticas e os países da Europa Central, a Polónia, a Hungria, a República Checa. Então eles começaram a criar também agências reguladoras e foram os Estados Unidos
foi o pessoal da cooperação americana que financiou o início dessa regulação independente na Europa Central. Então, eles fizeram 20 anos, organizaram um pequeno encontro virtual e convidaram-nos, os que estivemos envolvidos de uma forma ou de outra nesse processo, a comentar a realidade atual e também a falar um pouco do que se tinha passado. E achei muito curioso e muito interessante uma fala de um antigo comissário de um estado, New Jersey, lá nos Estados Unidos, da PUC, que era o presidente do Comitê Internacional do NARC, não é? Da Associação do equivalente da ABAR nos Estados Unidos. E então ele disse que quando chegaram à Europa Central, a Budapeste, sempre a fazer aquelas reuniões, e explicavam como se fazia a regulação nos Estados Unidos. E as pessoas perguntavam, mas e porquê? E eles respondiam porque sempre se fez assim, não é? E respondiam uma vez, e respondiam duas, e respondiam três. Mas aí à terceira pergunta eles começavam a pensar, mas verdadeiramente porquê é que se faz assim? Porquê é que fazemos assim? Então aí começaram a refletir sobre o porquê da regulação, daquele modo de fazer a regulação. E isso levou a alterações no próprio modo de fazer a regulação em alguns setores nos Estados Unidos. E também a própria formação e a vantagem da colaboração sistemática entre reguladores também foi depois exportada para os Estados Unidos. O próprio NAROC criou um modelo de formação para diretores de agências que foi copiado do modelo que implementaram na Europa Central. Então, eu conto este exemplo porque acho que é muito interessante. Vocês verem, os reguladores dos Estados Unidos, não é? Que é o país com a regulação independente mais antiga, que vão ajudar os colegas da Europa Central e do Leste que vão começar a fazer a regulação, mas que neste processo acabam por aprender quase tanto quanto ensinaram, não é? E depois são eles próprios que beneficiam também deste processo de diálogo. Então, como dizia o Vinícius muito bem, nós temos todos a aprender uns com os outros. Não vale a pena pensarmos que somos melhores que os outros, seremos em algumas coisas, noutras não somos, então temos que ter aqui esta abertura de espírito para aprender. E é através de muitos casos que nós iremos trazer que poderemos aprender. E já agora fica aqui também o convite, um desafio a todos, se tiverem casos que conhecem, que podem ser até casos vossos, em que trabalharam ou em que estão a trabalhar e que acham que podem ser interessantes partilhar com os outros e discutirmos no nosso curso, enviam à Lucila, nós avaliaremos, poremos no website e depois esse poderá fazer parte também do nosso curso. Seria muito interessante termos até materiais mais novos, não é? De temas mais recentes, de questões mais recentes da regulação no Brasil, nos vários setores. Ô, Jorge, Vinícius, voltando um pouco no tempo, na hora que você estava falando, eu me lembro que exatamente em 1997, 23 anos atrás, alguns dias antes de nós começarmos a operar como ANEEL, eu estava no DENAI junto com o Zé Mário Ábido e o Eduardo Ellery. Você nos visitou, depois à noite até saímos aqui no local para tomar um chopp. E o tempo, 23 anos atrás, nós já estávamos fazendo esse discurso de entendimento com países estrangeiros, né, no caso a ANEEL. Eu, de repente, me lembrei desse dia. Vinícius, não vai dizer quantas caipirinhas eu bebi, pois não? Não, é que eu não sei porque eu bebo muito rápido, eu esqueço dos outros que estão bebendo mais devagar do que eu. Prazer em te ver de novo, alguns anos depois. Prazer foi meu. Eu agradeço, Vinícius, pelo comentário e pela interação do Jorge, pela anedota, que sempre enriquece muito os exemplos práticos, as experiências que o Jorge teve na sua trajetória. Eu gosto muito de escutar. Fico muito feliz.
Eu queria só endereçar aqui uma pergunta do Tiago, rapidamente, no chat. A pergunta dele era se o curso efetivamente era sobre saneamento, e eu gostaria de deixar bem claro que efetivamente não. O curso ele tem uma construção conceitual teórica, e essa abordagem, essas ferramentas teóricas, elas são trabalhadas juntos a casos práticos, que não são só no setor de saneamento, para falar a verdade, a grande maioria no setor elétrico, de gás e transporte, e eu achei extremamente interessante o que Jorge enfatizou agora, como o curso ele tem essa flexibilidade das aulas serem aplicadas aos casos práticos, a informação, o input de vocês, dos membros da agência serão ouvidos, e esse é o momento, em fevereiro nós estaremos construindo a plataforma, e esse é o momento para vocês enviarem casos importantes, né? Eu acho importante discutir esse elemento, a tarifa, ou a contratação no saneamento, a forma de contratação que está sendo alterada, ou a forma de tarifação. E esse é o momento para vocês mostrarem problemas que estão sendo discutidos, para que a gente insira no curso, porque vai ser iniciado em abril. Então isso foi uma observação preciosa nesse momento, e estamos abertos. Eu vou deixar meu e-mail, a Balis tem o nosso contato, e abertos para receber sugestões. Inclusive o mercado de gás, Tiago. Isso é um dos pontos levantados. Os casos, por exemplo, no setor jurídico, nós trabalhamos com elementos do mercado de gás. Então, o gás ele é abordado. E, obviamente, como o gás existem o saneamento de gás, a reforma ao marco regulatório do saneamento e o gás foram as duas reformas listadas como as principais. A maioria, as discussões nos fóruns vão ser, a grande maioria, mas pelo menos teremos discussões no fórum focados nessas reformas, certamente. E eu acho... Lucila, se me permite um minutinho. Claro, Só para lembrar o pessoal que está participando de responder a pesquisa de satisfação da ABAR, tá? Eles deixaram ali no chat para vocês em relação aqui a esse evento e também aos próximos. É possível colocar ali algumas sugestões, enfim. Só para lembrar o pessoal. Obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigado, Luísa. E eu acho que com isso nós estamos exatamente 3 minutos após a programação, o horário programado, que seria até 7h50, obviamente, para responder as perguntas, a gente sempre estende um pouco mais. E eu gostaria de agradecer a presença, sobretudo da Luísa e do Carlos, por se disponibilizarem aqui de escutar o curso e dar a visão deles do como o curso seria útil dentro das suas atividades nas agências reguladoras. Agradecer a todos os participantes, ao Vinícius por interagir aqui conosco e para aqueles que apresentaram no chat. E aguardamos ansiosamente ver todos esses nomes que nós vemos aqui em abril, listados como participantes, e na abertura do evento, da Regulatory Delivery, do evento especial, da edição especial em português. Obrigado, muito obrigado. E um bom ano para todos. Um bom ano para todos, verdade. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.